E olha só, então já estamos aqui com a deputada federal Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo. Vamos então subir aqui nos nossos estúdios. Bem-vinda, deputada, tudo bem, Erundina? Tá no Precisa ligar o áudio, precisa ligar o áudio, Erundina. Eu quero também cumprimentá-los, a você, Adriana, ao Rovai, aos que nos acompanham nessa atividade de comunicação. O Rovai fez um belo editorial no seu programa sobre a forma como a imprensa convencional trata os fatos, mentirosamente, a favorecer os seus interesses. Parabéns, Rovai, a luta de vocês é sempre fiel ao interesse do país e à democracia. Só vou te fazer um elogio. Você está linda, Erundina. Você precisa ir ao médico, ao oculista. Você estava se queixando ainda há pouco dos seus óculos. Eu estou com problema de óculos mesmo, mas você está muito bonita. Então está explicado. De vermelho, de colar de pérola. Então, meu querido, estamos aqui. Foi um prazer receber esse convite de vocês. Demorou um pouquinho, né? Porque houve alguns atropelos no meio do caminho, mas estamos aqui, à disposição de vocês e dos que os acompanham, por sorte deles, né? Que tem um veículo que traz os fatos, tal forma eles aconteceram e acontecem. Erundina, você sempre foi uma pessoa muito sagaz do ponto de vista da análise de conjuntura. Eu queria te ouvir. Qual é a sua análise hoje a respeito do que está acontecendo no Brasil? Olha, Rovai, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acredito na dinâmica da história, na dialética da história. Eu já vivi tanto, já passei tantas ditaduras e tantos momentos críticos da vida do país e sobrevivi até agora. E mais, em períodos que devemos celebrar as conquistas da Constituição de 88, a derrota da ditadura militar, as conquistas do governo democrático e popular do Partido dos Trabalhadores, que estão se perdendo, ou se perderam quase todas. Então, como não ter esperança na superação desse momento grave, crítico, trágico da nossa vida, né, em nosso país? Por isso, a importância desse importante evento eleitoral de 2022, a disputa pelo poder maior do país, do ponto de vista institucional, que são as eleições gerais deste ano. Então, espero que, dessa vez, o povo acorde, os eleitores tomem consciência da responsabilidade de quem dá o voto também. Não é só quem recebe o voto, mas também de quem dá o voto, que tem que ser controlado, tem que ser fiscalizado, tem que ser pressionado para que a representação seja legítima e seja de acordo com a expectativa que um determinado candidato gerou. Então, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão tristes, muitas estão adoecidas, estão deprimidas, a juventude está desencantada. O trabalho nosso, Rovai, além de derrubar esse governo, derrubar esse presidente genocida, derrubar o obscurantismo que ele implantou no país e recriar o nosso país, recriar o Brasil, recriar, né, as conquistas que foram perdidas ao longo desses 3 anos e meio desse governo, que nunca deveria ter ocupado esse lugar que foi exatamente para atentar contra a soberania nacional, contra os direitos humanos, contra os direitos sociais, e vai deixar um déficit enorme dos direitos sociais, dos direitos humanos e da soberania do nosso país. Então, enfrentar esse quadro que vai vir após o eleitoral, após as eleições, que eu espero o resultado seja no interesse da democracia, seja na eleição de alguém que já foi testado, foi perseguido, está aprovado agora por uma deliberação soberana do Comitê de Direitos Humanos da ONU, né, que ele foi vítima de um juiz que não merecia o título de juiz. Ele
de fato, negou a sua condição de juiz. Portanto, ele traiu a sua condição de juiz, né? Ao colocar na prisão por mais de 500 dias, né, um ex-presidente da República com a origem que esse homem tem e que fez um governo voltado para a população e setores populares mais excluídos, mais prejudicados na luta por direitos sociais nesse país. Então, esse momento é de grande responsabilidade, é um momento também de muita esperança, a partir do qual a gente possa recriar o Brasil, possa recriar a política, possa retomar a construção democrática em nosso país e possa contribuir para a melhoria da humanidade, que hoje está em crise em todo o mundo. Então, este ano é um ano decisivo para a história da humanidade e muito maior para a nossa história, a história do país, e certamente nós estaremos à altura daquilo que a história nos destinou como cidadãos que deram a sua vida, a sua inteligência, a sua formação, a sua capacidade de luta, as suas energias pela democracia, ainda incipiente, e precisamos retomá-la com uma outra qualidade, uma outra consolidação que ainda não se deu em nosso país. Não é pouca tarefa, mas é uma tarefa que vale a pena assumi-la com toda a vontade, com toda a garra e com toda a coragem que nos é exigido no momento da história do Brasil, esse momento que estamos vivendo hoje. Muito bem. Olha só, Adri, quantos elogios para a Erundina aqui no nosso chat. Nossa. Ó, se depender do nosso chat, Erundina vai ser reeleita com votação extraordinária. Acho que vale a pena dar uma lida. Muitas postagens, vou ler algumas aqui. Erundina maravilhosa, Erundina linda demais. Tem aqui a Denise, que mandou aqui um superchat. Erundina, aliás, podem mandar superchat, podem mandar. Te amo, você é inspiração para as mulheres. Com certeza, né? Como você, sendo mulher, como que você vai ser mulher nesse governo Bolsonaro, nesse crescimento do bolsonarismo e da violência política contra as mulheres na política, né? Como que é esse desafio de ser uma precursora da mulher na política e viver agora o governo Bolsonaro na Câmara? Esse é um dos capítulos tenebrosos dessa tragédia que se abateu sobre o nosso país. É a situação das mulheres, que são as que mais sofrem, né, nas crises econômicas, nas crises políticas, nas crises sociais, nas crises de valores. Nós temos um governo obscurantista. Tudo que é de antigo, de velho, de atrasado, foi retomado por esse governo e é a referência deles. Quer dizer, o objetivo maior é reproduzir e impor de forma autoritária esses valores. Ver o controle da cultura, né, o desprezo pela criação na arte, na cultura, enfim, por tudo isso, a situação das mulheres, seja do ponto de vista como trabalhadora, né, como política também, né? Tem agora, né, a perseguição, né, a violência contra a mulher na política, né? E que o caso de Marielle é emblemático, e cujo alguém que a persegue, mesmo depois dela ter sido assassinada, esse tal do deputado, que é nem bom falar o nome dele, porque a gente suja a boca, né? O tal do Silveira, né? Protegido por esse governo está afrontando a justiça, está afrontando a lei, está afrontando a cidadania brasileira, da forma como se comporta na proteção a esse cara que está servindo de instrumento de luta política rebaixada. Ele se serve desse cara para afrontar o Supremo Tribunal Federal, para afrontar a Constituição brasileira e de forma absolutamente desrespeitosa com tudo aquilo que é o nosso povo, são as nossas instituições democráticas, que estão sendo gravemente, fortemente atacadas. E eu fico com vergonha
do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, ao qual eu sou membro dela, ela serve a esse governo, ela desserve ao povo, ela contribui para o enfraquecimento da democracia, o acolhimento que esse deputado criminoso, né, julgado pelo Supremo, já deveria estar na cadeia, já não deveria estar mais ocupando os espaços da Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. Não, pelo contrário, ele está sendo celebrado. Ele recebeu uma homenagem na sede do governo, na sede do Planalto, com a presença do presidente. Recebeu, inclusive, né, um quadro, onde foi afixado nesse quadro o ato do presidente anulando ou dando a ele, né, o perdão que foi declarado, o crime que ele havia cometido e a pena a que ele foi submetido nos termos previstos na legislação, portanto, de forma democrática, como fez o Supremo Tribunal Federal. Então, o impasse que, em pleno processo eleitoral ou de disputa eleitoral, que é um momento de reflexão, é um momento de diálogo dos candidatos com a sociedade. O que é que eles fazem? Eles criam, né, situações de desequilíbrio, de instabilidade, de problemas de toda a ordem, para atropelar o processo de liberdade, de disputa de poder no país, disputa de ideias, disputa de projetos, e é isso aqui a Câmara está servindo. O Congresso Nacional está servindo a isso, acolhendo esse delinquente. Esse Silveira é um delinquente, não deveria estar ocupando os espaços de representação do povo brasileiro e a Câmara dos Deputados. Portanto, minha gente, é de fato um Rubicão que estamos atravessando, mas haveremos de fazê-lo da forma mais corajosa, mais digna, para recuperar e para repor tudo aquilo que se perdeu ao longo desses anos, inclusive essa injustiça tenebrosa que se cometeu contra o ex-presidente Lula, um cidadão honrado, alguém que tem exercido um papel fundamental na história da construção brasileira, da democracia brasileira, e, lamentavelmente, é dessa forma que se comporta a elite e a esses poderes que exatamente traem aquilo a que são obrigados, exatamente para servir os interesses de uma elite que detém o poder político, o poder econômico e o poder das ideias. Você falava, Rovai, com muita precisão e com muita oportunidade de como se comportam os meios de comunicação de massa. Eles constroem uma verdade que não é a verdadeira verdade. Eles fazem parecer uma coisa quando é outra coisa. Por quê? Porque não se conseguiu força política suficiente para estabelecer regras de concessão e de controle dessas concessões. Isso é feito por uma comissão de ciência, tecnologia, comunicação e informática, da Câmara dos Deputados, do Senado da República. E, no entanto, essas regras são completamente, permanentemente desrespeitadas. As renovações são automáticas, não se consegue nem realizar uma audiência pública para averiguar o quanto essas emissoras, esses concessionários estão cumprindo a legislação mínima indispensável que consta na legislação, na própria Constituição Federal, no capítulo sobre a comunicação social. E é eles que abusam desse poder, eles colocam esse poder não a serviço da liberdade de expressão, o direito à informação, a pluralidade do acesso a esses meios. É tudo isso que a gente tem que corrigir num próximo momento, que eu espero venha logo em seguida a essas eleições, que a gente possa reconstruir o marco legal das comunicações, com uma plena democracia dos meios de comunicação de massa em nosso país, que a eles estão servindo exatamente a quê? A essas desigualdades, a esses abusos, a essas injustiças e essa deterioração completa do nosso país e da nossa história, da nossa tradição democrática, que é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Muito bem, fala emocionante da deputada
Luiz Erundina. Não sei se a Adri quer fazer uma lida, eu vi que tem superchats aqui. Eu vou ler só alguns e já passo para você fazer a pergunta. Depois, não vou ler todos agora, pessoal, se eu não ler algum, depois já eu leio, só vou dar uma rodada aqui nos últimos. Teógenes Silveira do Nascimento, de uma pequena contribuição em referência ao trabalho de vocês, mas sou uma costureira e estou tentando sobreviver. Salve Luiz Erundina, obrigada. Muito obrigado, Teógenes, e sorte aí. Vamos divulgar o trabalho da Teógenes. Manda um e-mail para mim, renato.rovai@gmail, que amanhã eu leio aqui como te procurar, quem quiser fazer o que você puder fazer de roupa. É linda, né? Isso mesmo. O óvulo da viúva. E tem o Gomes, muito obrigada. E o Marcos Caseiro, nosso querido médico infecto, o médico mais querido do Brasil, Marcos Caseiro, que estará amanhã aqui conosco. Beijos e mais beijos para essa gigante Luiz Erundina. Feliz o país que tem uma representante tão digna, honesta e lúcida. Vida longa, deputada. Aliás, eu fiquei sabendo, né, que o Caseiro está oficializando a pré-candidatura dele a deputado estadual pelo PT. Quero saudar o Caseiro, que entra aí na vida política também. Que maravilha. Vamos ter médico na Assembleia, talvez, lá, Erundina. Defensor do SUS. Caseiro é o cara que não tem consultório. Ele atende só no SUS e dá aula. Manda e-mail para ele, ele responde. É uma figura. Maravilha. Parabéns, obrigada pelo que você faz pela saúde do povo. Aí, Caseirão. Dri, tem mais? Tem mais, mas faz a sua pergunta, depois eu leio mais uma rodada. Não, eu queria saber o que a Erundina está achando desse crescimento dos últimos 15, 20 dias do Bolsonaro nas pesquisas, né? Assustadoramente, talvez o maior momento de crise econômica, ele conseguiu sair lá de 25 e encostar em 32. Não é pouca coisa, né? Aumentou aí 1/3 dos seus votos. Como é que você vê isso, Erundina? Você que está em contato direto com o povo. São os factoides, né, Nova? Ele vive fazendo aí, andando de motocicleta, andando de jet ski, passando de férias enquanto as enchentes estão matando o povo na Bahia, no Rio de Janeiro. Ele não quer saber da responsabilidade dele como chefe do país, como chefe da nação. Então, ele vive exatamente, né, dessa palhaçada que ele faz por aí, e as pessoas menos avisadas, menos informadas, e que ficam impressionadas, né, com aquela performance de alguém que nem tem idade mais para fazer o que ele faz. Então, é uma desqualificação da política. Eu acho que o sistema político do nosso país precisa ser revisado, precisa ser revisto estruturalmente, sistemicamente, não como fazem, lamentavelmente, a cada ano, véspera de eleições, eles inventam uma tal de reforma política que não passa de remendos à lei eleitoral. E é para remendar aquilo que já está esgarçado. E vocês sabem que roupa nova, pedaço de roupa nova, né, remendo em tecido desgastado, esgarça mais ainda esse tecido. É o que acontece com o sistema eleitoral brasileiro. É uma legislação, agora mesmo inventaram, para substituir as coligações partidárias que haviam sido tiradas, deixaram de existir, e puseram no lugar uma tal de federação de partidos, que não é outra coisa senão uma junção de diferentes siglas que não dizem nada, não têm identidade nenhuma, só distorce a identidade daqueles que ainda têm alguma identidade partidária, para facilitar a conquista de vagas do parlamento, né, sem que represente, de fato, uma escolha de alguém que seja daquele partido. Muito pelo contrário, é uma junção, e tem frentes que são N partidos que se juntam, siglas que não dizem nada do ponto de vista político, ideológico, programático, e muito menos de projeto de nação, de projeto de desenvolvimento. Então, nesse sentido, nós temos que rever essas regras do processo eleitoral para evitar, né, que pessoas como o Silveira aí, né, esse que está transgredindo, inclusive, as normas
que não são dignas de alguém que representa o povo, né? Estão regredindo, estão agredindo normas e critérios que são impostos como deveres de quem assume a responsabilidade por um mandato popular. Nós temos a responsabilidade de honrar com o voto que nos dão e, como tal, temos que, pelo menos, seguir as normas, os critérios que regem o exercício de um mandato popular. Então, nesse sentido, nós temos que... E não estou ouvindo falar pelos candidatos de uma reforma política. Antes se fazia. Cada eleição, o candidato a presidente disse que ia começar por uma reforma política, né? Aí deixaram de falar nisso agora, e nunca foi tão necessário, né, uma reforma profunda para rever o pacto federativo, que está desequilibrado o poder entre União, estados, municípios. É preciso reequilibrar para que, de fato, tenha um arcabouço do Estado brasileiro que seja facilitador do exercício da democracia. Tem que começar de baixo, não pode só a democracia representativa. A verdadeira democracia supõe duas dimensões, que é a democracia representativa e a democracia direta, a democracia participativa, direta, e, como tal, isso supõe um outro sistema político. Reformular o Estado brasileiro, ele está superado. É preciso a legislação partidária também passar, né, por uma reforma que adeque, né, o sistema político brasileiro aos novos tempos. Já não é mais nem sequer da época da Constituição de 88, que, por sinal, está totalmente destroçada com as medidas, né, autoritárias, sem discutir sequer com o próprio parlamento, porque o desequilíbrio de forças é tão grande naquele parlamento, sobretudo na Câmara dos Deputados, que as decisões se fazem por uma esmagadora maioria comprada a orçamento ilegal, que fazem para, né, encaminhar recursos para bancar emendas parlamentares que servem para encher os bolsos dos ladrões, né, dos corruptos que estão no Congresso, no Parlamento, e para se reeleger a cada eleição para servir o poder de sempre. O Centrão é isso. Onde tiver o poder, seja na esquerda, na direita ou no centro, eles estão lá, né, apoiando quem detém o poder naquele momento. É isso que acontece. E eu sinto, de uma certa forma, né, constrangimento de me integrar àquele poder. Mas é porque lá eu posso denunciar, lá eu tenho uma tribuna, e não nego publicamente o que eu acho daquela casa, em que o presidente trabalha mais a favor do executivo, portanto, do poder executivo, do que cumprir suas responsabilidades como presidente de um dos poderes, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, como o Congresso Nacional. Então, essas coisas precisam ser resolvidas. E eu espero que um novo governo das forças democráticas progressistas desse país, com Lula na cabeça, nos dê condições políticas para acertarmos todas essas bases que sustentam, os alicerces que sustentam uma verdadeira democracia, uma democracia econômica, uma democracia social, uma democracia cultural, uma democracia política. Para aí, sim, nós garantirmos cidadania plena a todos os brasileiros e a todas as brasileiras. E garantir direitos humanos. É inadmissível que um país como o nosso trate as mulheres, permitam que as mulheres, que os direitos das mulheres sejam tão atacados, sejam tão violados, de forma tão cruel, de forma tão terrível. O Brasil é um dos países que mais matam por dia, por hora, por minuto, nossas mulheres. Que país é esse? Então, nesse sentido, uma mudança de rumos desse país supõe a correção de todos esses erros, de todos esses malfeitos, de todo esse arcabouço que servem àquilo que não interessa à maioria do nosso povo. Portanto, Rovai, Adriana, a nossa tarefa está posta. Ela não é fácil, mas é a principal que devemos responder a ela no curso das nossas vidas, das nossas existências. Não há outro tempo, é ganhar ou ganhar. Não há outra possibilidade que contemplemos à frente, a não ser nos vermos livres, não só desse
horrível presidente, mas aquilo que ele representa como ideias, né, como concepções do atraso, né, do obscurantismo, do retrocesso, enfim, da insensibilidade humana com a vida, um presidente que não cuida do seu povo, né, que não provê saúde de qualidade pública, gratuita de qualidade, que trate os seus servidores como os servidores do povo, que estão antes deles, estão durante seus governos e continuam após esses governos. É preciso respeito com o servidor público. Estão sendo achacados, estão sendo cortados em suas miseráveis aposentadorias, nas pensões que ficaram para os seus descendentes, aqueles que já partiram. Não há um Estado forte, não há um Estado independente, não há um Estado eficaz se ele não tem um quadro de servidores devidamente preparados, capacitados, estáveis, para não ficarem à mercê de um jogo de quem vem a assumir o poder nesse país. Por tudo isso, temos muito a fazer daqui para frente. É rápido que temos que nos livrarmos dessa desgraça que está posta aí diante de nós. E, a partir daí, saiam da frente, porque nós vamos nos juntarmos todos, inclusive o poder popular. Os partidos esqueceram o quarto poder, que é o primeiro, que é o poder popular. Sem o poder popular, não há democracia, que é o poder que nos confere o poder de representá-lo, de governá-lo, de dirigi-lo. Então, nesse sentido, nós temos uma tarefa gigantesca pela frente, uma tarefa cultural, política, pedagógica, de formação política do nosso povo, de organização dos setores populares, para que eles protagonizem as mudanças que devem vir e virão a partir das eleições deste ano, se assim Deus o quiser e se a história também nos ajudar a que isso ocorra. Muito bem, deputado. Dri, tem vários superchats, muitos elogios ao site. Estou feliz da vida que as pessoas foram ao site quando eu convidei, né? Então, quem não foi ainda, vá lá, revistaforum.com.br e veja como o site da Fórum está interessante. Deixa eu ler aqui alguns, olha só, a Célia Mari diz, Luiz Erundina merece emojis no chat ao vivo. É isso aí, Célia, muito obrigada aqui pelo superchat. Tem aqui o Alexandre Barbosa, das Alterosas. Luiz Erundina é minha musa, amo de paixão, olha só. Muito bem, obrigada. Tem a Maria MC Ramires mandando aqui um super sticker, obrigada também pela colaboração. Tem o Enio Barroso dizendo, Luísa, tem o meu amor e gratidão eterna por me nomear a fazer parte daquela seu extraordinário governo pela presença na abertura do nosso segundo blog Prog. Olha só, Enio, obrigada. Enio, que é uma figura maravilhosa, né? Beijão para você, Enio. Tem também aqui a Tereza Domingos. É sempre uma honra poder lhe ouvir, deputada, prefeita Erundina, saúde, beijos, é isso aí, obrigada. Aqui também pelo superchat. Já promoveu ela senadora, né? Não seria um negócio. Aqui. Esqueceu da vereadora. Vereadora. Põe no lugar da senadora vereadora. Que foi uma honra você começar sendo vereadora dessa cidade. E que ninguém imaginava que de vereadora, com 1 ano e meio de vereança, você seria eleita prefeita de São Paulo, a primeira mulher da história, em 1988. E tinha aqui uma pergunta do Daniel Miage, que eu não estou achando aqui, que ele pergunta, Eru, já é seu índio, aceitaria ser vice-senadora na chapa do Haddad? Aí, ó. Olha, isso é coisa para o partido decidir, não sou eu. Eu nunca decidi nada sobre o que eu vou me candidatar. Não, é melhor assim. A gente fica mais livre, né? E fica mais à disposição daquilo que é necessário. Pode ter outros nomes mais adequados. Enfim, eu não cogito dessa demanda. Não partirá de mim. Com certeza, seria uma honra, mas não é uma demanda pessoal.
Muito bem. E, deputada, a gente a senhora falou, né, dessa questão dessa eleição, da importância, né, que é como se fosse a democracia ou barbárie, né? E a senhora acha que o Bolsonaro aceitaria uma derrota tranquilamente, ou ele está trabalhando aí para uma, se há, né, chance de um golpismo, ou de o Lula, por exemplo, numa eventual vitória, não chegar a assumir ou tomar posse? Há esse risco? Eu acho que ele tem vocação para a ditadura, né, para a tortura. Ele vive, né, homenageando os torturadores, né, o Ustra e tantos outros pela vida afora. Ele é saudoso, né, da tortura, né, da ditadura, né, enfim, ele não tem apelo pela democracia, nenhum apelo. E ele vive sonhando em fechar o regime. Tudo que ele faz, por exemplo, a política salarial dos militares é diferenciada da política salarial dos servidores públicos. Enquanto os servidores públicos estão penando um arroxo salarial histórico, né, e agora estão cortando as aposentadorias, aqui em São Paulo, em 14%. Um prefeito que aumentou 2 vezes o salário dele desde que ele assumiu, e era vice, ele não foi eleito a cabeça da chapa, que era o Bruno Covas, que faleceu. Enfim, ele aumentou já 2 vezes. Não, ainda com Covas, aumentaram 1 vez o salário do prefeito e dos secretários todos, bastante. Eu não me lembro do percentual, mas muito alto. E depois, mais uma vez, recentemente, o prefeito tornou a reajustar num patamar alto o seu próprio salário e do seu secretariado, seus assessores. Enquanto isso, corta a aposentadoria do servidor público aposentado em 14%. Isso é uma injustiça, é um abuso, é algo inaceitável. E fazem isso sem nenhum escrúpulo, é de um cinismo. Você cobra isso deles, eles é como se não fosse com eles. São cínicos. Eles fazem o mal com gosto, né? Com prazer. Então, eles acham que o servidor público não precisa. Como não precisa? Não existe Estado sem servidor público. Quem é que presta ao povo os serviços públicos a que o povo tem direito? Não é esmola, não é presente, não é favor que se faz fazendo chegar aos cidadãos que pagam os seus impostos. Mesmo aquele que não tem propriedade, ele paga imposto quando toma uma xícara de café, quando compra uma camisa, um sapato, uma sandália. Já está embutido impostos municipal, estadual e federal. Portanto, aquilo que o governo faz como política pública não é favor de governo nenhum, é obrigação. E quem faz chegar os serviços públicos aos cidadãos individualmente são exatamente os servidores públicos. Os enfermeiros, as enfermeiras, os assistentes sociais, as assistentes sociais, os médicos, né, os economistas, os advogados e todos aqueles que prestam serviço, os técnicos de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, a professora, o funcionário das escolas, enfim, são aqueles que fazem chegar ao povo aquilo que é de seu direito, que são as políticas públicas. E quando eles promovem, né, a diminuição do tamanho do Estado, o Estado neoliberal, enxuto, como eles falam, é para tirar aquilo que é do povo, as políticas públicas. E não se pode prestar política pública sem servidor público preparado, formado, com experiência. Portanto, é lamentável a forma como os executivos, desde o município até lá em cima, como se comportam diante do Estado, das funções públicas, do Estado como responsável. Falam disso, que o Estado é o árbitro do bem comum. Coisa nenhuma. Ele é o defensor dos interesses da minoria, dos privilégios, da reprodução ilimitada do capital, em detrimento do assalariado, do aposentado, do trabalhador, do arroxo salarial, da economia em crise, uma economia com 12% de inflação, matando o povo de fome. E é real. A falta de comida na mesa não é uma fala, não é demagogia, é fato. O povo está buscando no lixo aquilo que dá para comer, está buscando os ossos
que compra mais barato, não é que dão de graça, é comprado os ossos, R$4 o quilo do osso. E um osso pesa muito, imagina quanto é 1 quilo de osso por R$4. É essa a situação que o nosso povo vive hoje. Então, isso é insuportável, isso é inaceitável, isso é criminoso. É preciso acabar com isso de uma vez por todas. E, nesse sentido, minha gente, acordem, não se deixem enganar mais uma vez. E eu não me canso de recomendar. Vejam bem quem vocês votam, não só para presidente, governador, prefeito, é também para deputado, para vereador, para senador. Você não sabe em quem votou para um deputado federal. E eles estão lá votando a favor deles, a favor dos ricos e contra você. É o que eu vejo lá. Não se consegue sequer aprovar uma emenda, né, um destaque de uma matéria para diminuir, né, as consequências danosas para o nosso povo, os trabalhadores. Então, isso é insuportável. Por isso eu quero voltar para a Câmara. Quero voltar para denunciar essas coisas como eu tenho feito. Que virem a cara para mim, não importa. O presidente vive distorcendo a posição quando eu estou falando. Não tem importância, não quero ser observado pelo presidente. Eu quero ser ouvido pelo meu povo, que tem que saber o que acontece naquela casa. Aquela casa não serve ao povo, com aqueles representantes que tem hoje. É preciso substituí-los, é preciso renovar o Congresso, é ter novas pessoas de fato comprometidas com o voto popular, com o interesse do povo, com o interesse dos setores populares. É para isso que eu quero ser de novo. Já podia estar aposentada, mas eu não me aposento. Eu tenho energia, minha cabeça está boa ainda, vocês estão vendo um pouquinho, pode falhar, mas não que comprometa nada. Enfim, nesse sentido, eu quero estar ativa, eu quero estar vigilante, eu quero estar junto do povo. Acordem, usem do seu poder, somem, acumulem esse poder para vocês governarem juntos na democracia direta, democracia participativa, que é possível existir, porque já existe mecanismo na própria Constituição Federal, mas eles deturpam, eles dificultam, eles não facilitam que aquilo que está na Constituição seja apropriado e operado pelo povo, que são os mecanismos de democracia direta, plebiscito, referendo, projeto de iniciativa popular. Mas a gente vai chegar lá. E é por isso que a gente luta, é por isso que a gente vive, é para isso que a gente faz política. Então, acordem, façam juntos, vamos juntos. Aí nós seremos mais fortes e a mudança virá mais rápido. Bem, muito bem. Tem mais superchats, Dri? Tem sim. Deixa eu ler aqui. Olha só, a Walter Cândido, muito obrigada, Walter, pelo super sticker. A Leda Terezinha diz: para vocês, comunidade maravilhosa que nos proporcionam gente inteligente com conhecimento. Exatamente. E tem aqui também Ruth Nassib: sou grata por fazer parte da família Fórum, vocês me acalentaram nos meus piores dias, hoje é festa. Obrigada, Ruth. A Ruth, nossa membra aqui, está sempre conosco. Olair Severo de Oliveira: um abração para a nossa querida Luísa Erundina. Obrigada, Olair. Tem também aqui a Sirlene mandando aqui um super sticker, muito obrigada, Sirlene. O Rafael Oliveira: amo a Erundina. Muitas mensagens carinhosas. Tem aqui também o Israel Dourado: agora o Marreco é um juiz ladrão perante o mundo. Lula 2022. É isso aí, a ONU reconhecendo, né, a parcialidade do Sérgio Moro. Olga Salomão, obrigada pelo super sticker. E tem também aqui, Erundina, o nosso otimista da comunidade aqui, que é o José Prudente de Almeida Filho. Dri Rovai, pelo visto, as minhas previsões se confirmam. Primeiro turno, Ciro, Dória e Moro desistidos, e a base de Lula com 313 deputados, e ainda Haddad, Edgar, Requião, Freixo, Marília e Isolda eleitos governadores. Um beijo para o José Prudente, obrigada pelo superchat. E tem também aqui a Vivian Luiza Pinto, dizendo que o site da Fórum está maravilhoso, parabéns, Rovai, é o único site progressista com qualidade top, recomendo a todos os amigos sempre. Obrigada, Vivian, muito obrigada. Vamos subir a Renata Miele para ela poder
dar um oi aqui para a Erundina, fazer uma pergunta. Bem-vinda, Bem-vinda, Renatitas. Oi, Renato, Dri. Oi, Erundina, que Como lindo. vai, Renata? Eu tô Como é que bem. tá a luta? Como é que tá a luta? Lutando sempre. Você é nosso maior farol. E Que temos tido aí muitas denúncias, né, de violações à liberdade de expressão, a necessidade da gente lutar pela democratização da comunicação, e você sempre é a nossa referência maior nesse tema. Alguém disse aqui que te ama, eu também. Vou publicamente que você é muito da gente. Obrigada, Renata. O carinho de vocês. É a minha idade, viu, vai? Essa cara de avó. Essa cara de avó. Eu tava aqui lembrando, Renata, no editorial que eu fiz, era um dia, até podia falar dessa história, o dia que ela foi impedida de falar numa TV brasileira, né? Que você foi desconvidada, né? Exatamente. A Rádio Bandeirantes. Exatamente. Veja como a gente precisa... E me avisaram, me convidaram na sexta, na quinta, eu falaria na segunda, se eu não me engano. E simplesmente, alguns minutos antes, avisaram que o dono da emissora, o João Saad, havia cancelado o convite. Né? Eu incomodo muito, viu, vai? Eu Essa paraibana, né? Incomodo, eu não vou, sabe, eu não tenho, sabe, eu falo aquilo que eu acho, que eu procuro não ser injusta, mas procuro dizer as coisas como elas são, porque eu tenho uma dimensão, eu acredito na dimensão pedagógica da política. Aquilo que uma liderança política fizer pode educar ou pode deseducar, ou pode, sabe, fazer com alguém que se sinta atraído pela política desista dela, né, por um mau exemplo de alguém que tenha uma responsabilidade política diante do público. Então, é preciso falar a verdade, é preciso ter coerência. Ninguém suporta, e o jovem também não, de que um político, uma liderança, faça um discurso e haja contrariamente àquele discurso. Foi isso que aconteceu quando eu retirei minha candidatura a vice na chapa com Haddad, quando ele se solidarizou com o Maluf e selaram o apoio do Maluf, a sua candidatura naquele momento, em troca de um ministério mais importante da República, que é o Ministério das Cidades, e que foi o indicado do Maluf, que mandou para ministro daquela pasta, em troca do apoio dele naquele momento. Então, quando houve aquele acerto de alianças, eu digo, não, comigo não dá, não. Então, tchau e benção. E, então, isso causou desconforto. Para mim também, teria sido mais fácil ir, bom, mas não. A coerência é fundamental para uma liderança política. Ou você é coerente, ou não discute aquilo que você não é capaz de fazer, e nem faz. Né? Rovai, se me permite um comentário Claro. rápido, esse exemplo do que aconteceu com a Erundina, né, do dono, né, dono entre aspas, né, da emissora, desconvidá-la e proibi-la de ir ao ar e dar a sua opinião sobre um determinado tema, é o exemplo mais explícito do quanto a gente precisa discutir uma comunicação mais democrática no país, né? As pessoas precisam saber que a emissora de televisão ela é privada, ela tem de fato uma linha editorial, mas ela é uma concessão pública, no caso da radiodifusão, e que ela deveria adotar princípios de comunicação, buscando no mínimo o debate público, a imparcialidade. Parcialidade não existe, né? Mas pelo menos o contraditório, e é preciso ter comunicação pública, né? Para que as vozes que são silenciadas nessa mídia hegemônica privada tenham espaços em outros veículos, né? Então, esse exemplo do que aconteceu com a Erundina é uma demonstração do quanto esse é um assunto que nós precisamos enfrentar, e a Erundina sempre compreendeu isso e é uma das principais. Ela não é uma parlamentar que defende a comunicação, ela é uma militante da democratização dos meios de comunicação, e isso a gente precisa mais, né? E eu tratei desse assunto hoje no editorial, Renata, lá no Fala Rovai. A Erundina estava aqui já nos bastidores, e falei
o tema principal foi a Globo não ter dado um segundo sequer no Jornal Nacional para o fato do Lula ter ganhado na ONU a chancela de inocente. Que a ONU está dizendo o seguinte: olha, houve parcialidade. Se quer dizer parcialidade, ou seja, o juiz jogou contra o réu. Claro. É uma loucura, né? E não tem um segundo sequer no Jornal Nacional. Parece que agora eles publicaram uma notinha na Globo News. Mas veja, o debate sobre imparcialidade, neutralidade, até desinformação, né? Porque a gente discute desinformação muito circunscrito ao ambiente das redes sociais e acaba ignorando como a desinformação também é produzida pelos grandes meios de comunicação hegemônicos, né? Claro. Muito curioso que eles noticiaram a decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU como o juiz Moro é imparcial, mas isso não significa que o Lula é inocente. Ou seja, é uma deturpação, né? Isso é você usar, né, uma decisão, trabalhar ela editorialmente em consonância, né, para que ela esteja em sintonia com a sua linha editorial. É óbvio que se você é condenado por um juiz que trabalhou no processo inteiro de forma parcial, produzindo provas para chegar ao objetivo da condenação, essa decisão, ao reconhecer isso, você está dizendo, olha, este processo não valeu, né? Então, o Lula, sim, é inocente. Isso corrobora, inclusive, decisões de outras instâncias que a gente tem visto aqui no Brasil rever a decisão do Lula, e eles deveriam ter chamado Lula no Jornal Nacional, ouvido o personagem. Qualquer veículo de comunicação jornalístico sério ouviria o personagem da notícia, os advogados que são personagens da notícia, mas eles não podem dar espaço para o Lula jamais, né? Porque isso vai de encontro com os interesses políticos e econômicos deles, né? Com certeza. Olha só, tem aqui vários superchats, eu vou agradecer, ler aqui alguns que, inclusive, para a Luísa aqui, viva a Luísa, Bruno Ribeiro diz, obrigada para o Bruno. A Ruth Nassib diz, senhora Erundina, quanta alegria eu sinto por vê-la tão bem, bora continuar nesta luta. E também vamos liberar, tem também, calma que tem mais, a Ana Goldin diz, Luísa Erundina, heroína nacional, isso aí, obrigada. Aqui, Daniel Miage, sou grato por você não ter se aposentado e lutar pelo Brasil. Isso aí, tá? Pré-candidata, né? Erundina, né, que foi uma das precursoras da mulher na política. Exatamente. Né? E queria até falar isso, né, Erundina, porque agora, a despeito da gente ter um avanço imenso dos preconceitos, do fascismo, do neoliberalismo, etc., do machismo, da misoginia, a gente tem, por outro, na mesma avenida, o crescimento das mulheres, dos LGBTs, dos negros nos espaços públicos, nas disputas. Eu queria também te ouvir em relação a isso. A luta identitária, né, de afirmação de pessoas que são diferentes, não são inferiores nem superiores, são diferentes. E numa verdadeira democracia elas têm espaço igual, né, direitos iguais, enfim. Eu fui alvo de muito preconceito, sobretudo quando eu estava na prefeitura, né? Agora veja, eu recebi carta com fezes, né, e desaforo me mandando ir para o Nordeste, por que você está fazendo aqui, você não é daqui. Então eu acumulo em mim uma série de aspectos no meu perfil que não é que justifica, explica esse ódio contra a minha pessoa. Sou nordestina, né? Sou solteira, não me casei porque nenhum homem gostaria de viver com uma mulher que vive no mundo fazendo arruaça, do ponto de vista de levar o povo a reclamar, exigir, pressionar pelos seus direitos, né? Enfim, nordestina, e agora eu costumava dizer, só faltava, e sim, de esquerda, né, que trabalho com favelado, como assistente social, a vida toda trabalhei com a população da periferia,
né, apoiando ocupações que estavam sendo reprimidas pela polícia, enfim, tudo isso. E agora, quer dizer, eu costumava dizer, só faltava eu ser negra para completar o quadro que explica tanto preconceito, tanto ódio contra mim. E agora eu tenho mais um, que é a idade. Né? E tem muito preconceito. Tem preconceito pelo fato de você... E a idade não é doença, a idade não é... Enfim, entendeu? Não é defeito. É um estágio da tua vida, e cada um vive de acordo com a sua formação, a sua educação, como você se inspirou na vida. Não é um dado histórico, muito menos biológico, você está velha, não pode mais nada. Que é isso? Não tem nada disso. Você vive plenamente a tua vida nessa faixa de idade. Enfim, e se você pode ainda estar ativa, por que não? Né? E numa tarefa que você assumiu desde a tua vida toda. Não estou entrando na política agora. Né? E também eu gostaria de que as jovens, né, percebessem que a política é a ferramenta mais eficaz para você mudar. E eu não quero mudar só São Paulo e o Brasil, não, eu quero mudar o mundo. Eu sou socialista. E o socialista é aquele que, enquanto tiver energia, tiver vida, e vai acreditando em que o sonho que não envelhece, ele vai sendo levado pelas outras gerações até o dia em que a humanidade chegar ao seu destino, que é ser uma humanidade socialista, que é uma humanidade mais civilizada, né, mais justa, mais fraterna, mais humana. É isso pelo que eu luto. Mas não estou esperando que eu não vou viver tanto para ver uma humanidade socialista. Mas você pode antecipar a vivência do socialismo se você acredita nos valores e princípios socialistas e tentar vivê-los no teu tempo, né? E exercendo uma certa... processo educativo com os jovens, com as jovens. Você pode, você deve, você vai, você consegue, vai em frente. É você que tem que se assumir como sujeito histórico, não é deixar para os outros e você sofrer a história que os outros fazem. Você tem que fazer a sua própria história, junto com as outras mulheres, com os homens que têm, né, identidade de princípios, têm identidade de valores, têm identidade de utopias, de sonhos, enfim. É isso aí, minha gente. Então, vão ter que me suportar até enquanto eu viver, e viver bem, com saúde, etc. Bom, eu vou saber o momento de sair. Podem ficar tranquilos. Se o povo me mandar para lá, é porque eu devo ir. Se não me mandar, é porque já está na hora de sair. Tá certo? Eu vejo assim. Isso me dá muita tranquilidade. Não quero nada para mim. Enfim, eu quero um pouquinho de representação popular para poder representá-lo como eu consigo, né? Como eu sou capaz de fazê-lo, e é por isso que eu estou na política, como nasci nela, não porque eu tinha família na política na família. Eu descobri, na minha origem de classe, né, que a injustiça e a divisão de classe se dava ali, eu muito precocemente, porque quando tinha seca, era minha família e muitas outras que tinham que arribar, né? A exemplo de Graciliano Ramos, no seu livro Vidas Secas, e era aquilo lá, não era menos nem mais, era aquilo lá. Enfim, eu descobri que tinha família que não precisava sair, esperar quando chegasse a chuva. Porque o problema do Nordeste não é falta de chuva, de água, porque tem água nos açudes, construída com dinheiro público pelos trabalhadores na época das secas. Então, as coisas não são tão como elas aparecem, elas aparentam. E eu descobri muito cedo, e descobri que era estudando, não reproduzir aquele modelo de família que minhas primas seguiram, casar muito criança, muito jovem, ter uma filharada enorme e reproduzir, né, a pobreza, a miséria, a subserviência aos ricos, poderosos. Então, eu não quis isso para mim, não quero. Eu vou querer me empoderar, não era esse o termo, nem eu tinha capacidade de entender o que era isso, mas, no fundo, era isso. Eu quero poder para mudar a realidade. Essa minha aqui é de muito mais gente, junto com eles, não é sozinha, evidentemente. Então, é isso que me inspira, é isso que me dá esperança, é isso que me dá certeza que a gente vai ser livrado dessa desgraça que recaiu sobre nós, que é Bolsonaro e o bolsonarismo. Muito bem. E Lula presidente. Muito bem. Renato, eu queria... A gente está aqui chegando quase ao final, e eu te chamei para falar como está o projeto da PL, das fake news, em que situação está, e a Erundina, como é especialista em comunicação, podia também tratar um pouco do assunto. Não sei se a Adri quer ler algum superchat. Antes eu vi que tem vários. Tem vários aqui, deixa eu ler alguns aqui. Vou agradecer o Moreno
Gima Zurich, obrigada aqui pelo super sticker. Vou dar as boas-vindas para o Sidney, para o Sidney que está chegando aqui, Sidney Uliano, novo membro. Você pode ficar membra e apoiar a TV Fórum por R$ 7,90 por mês. Você já faz parte aqui da TV Fórum e ajuda a manter aqui o canal. Heloísa Madeira, obrigada pelo superchat. Sirlene Rebeque, obrigada também. E o Carlos Alberto Veloso Lopes diz: houve um grande conluio entre a Lava Jato e as mídias corporativas para criar ódio e fraudar os processos para a condenação de Lula, inclusive com um gabinete na Rede Globo, né, para receber informações da Lava Jato. Vocês acham que chamar Lula, isso é ridículo? Que eles iam chamar o Lula, imagina. Né? Não, eu acho que não, mas deviam dar a notícia, né? Pelo menos. Mais alguma coisa, Adri? Espera só um minuto. Tem aqui o Enio Barroso, a Fórum merece ser revista. Tá linda. E tem a semanal agora. Tem a semanal, Enio. Não sei se você está na lista, mas eu estou mandando para todos os meus contatos de grátis aí para o pessoal ir assinando e apoiando. Tem também aqui o MXXPXM, grande fórum que nos mantém informados com seriedade, multiplicidade e invitados, respeitados e involucrados com o povo. Aí sim, espanhol pela democracia e pelo nosso sofrido Brasil, graças, ditadura nunca mais e Lula presidente. MXPXM que está nos assistindo da Espanha. Mais alguma coisa, Adri? Tem aqui o Olair Severo. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Lula não fugiu, sofreu a injustiça, mas venceu a elite colonizada. Quero ver qual será a rota de fuga dos Bolsonaro. E deixa eu ver aqui. É isso, mas pode continuar mandando. Renata, vamos lá. Fale um pouco de situação que está espelha, que é importantíssimo, né? E eu queria ouvir a deputada e depois a gente vai deixar ela também. A gente falou em meia hora e aí a Erundina ficou aqui 1 hora com a gente. Um prazer. Esperando você, Luísa. Obrigada. Então, a urgência, na verdade, o que aconteceu, esse projeto está em debate no Congresso Nacional há 2 anos, né? Começou no Senado, foi aprovado no Senado de forma relâmpaga e foi para a Câmara e foi aprovado um relatório ano passado e o que foi colocado no início desse mês para votação foi o pedido de urgência para que ele pudesse ser apreciado no plenário. Então, não houve debate de mérito em torno do projeto. E não foi aprovada a urgência, porque a Erundina pode explicar melhor, a urgência precisa de maioria, né, dos parlamentares, faltaram 8 votos, né, para que a gente alcançasse o quórum e aprovasse a urgência. Eu acho que houve uma situação muito particular ali, porque foi a primeira votação depois da janela partidária. A janela partidária cresceu muito à base do Bolsonaro e o PL, havia ali a necessidade desses novos parlamentares demonstrarem também a sua lealdade, né, à base do governo. Houve uma quebra de acordo por parte do governo que queria aprovar a urgência e disse que debateria o mérito posteriormente, e houve uma mudança. Então, o que ocorreu é que não foi aprovada a urgência, mas isso não significa que o projeto não será debatido. O próprio presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, tem dado declarações da necessidade de o Congresso discutir uma lei para regrar minimamente a operação dessas grandes plataformas digitais no Brasil, com mecanismos de transparência e uma série de questões. E o que está se buscando é encontrar qual o melhor caminho para recolocar esse tema em debate na Câmara, né? Então, a sociedade civil, eu integro em nome do Barão a Coalizão Direitos na Rede, iniciamos agora uma campanha em defesa da regulação das plataformas digitais, porque é disso que se trata esse projeto, principalmente, e precisamos ver ali como que a gente amplia os esforços para que os parlamentares consigam compreender a importância da gente enfrentar esse debate e aprovar algo nesse sentido no Brasil. Essa semana teve lá a discussão na União Europeia da diretiva dos serviços digitais.
Então, em muitos países isso está sendo discutido, e aqui no Brasil a gente tem um ponto de partida que é bem avançado. Claro, tem problemas, como todo projeto de lei, né? Não existe nenhum projeto de lei que é perfeito, principalmente um que envolva tantos interesses, mas eu considero que ele tem aspectos fundamentais para que a gente possa enfrentar esses grandes oligopólios, né, monopólios internacionais na nossa comunicação. Então, é nesse pé que nós estamos encontrando aí um meio de recolocar o tema em debate. Aí o deputado Orlando Silva era o relator lá do projeto, continua discutindo com as bancadas, nós temos dialogado com vários partidos e vamos ver aí o que pode voltar a acontecer nas próximas semanas. Muito bem, Erundina, você quer comentar alguma coisa? Não há muito a acrescentar. O Renato foi absolutamente fiel ao que está acontecendo lá. O fato é que acho que poderia ter ajudado não ser derrotada no pedido de urgência, porque como é uma matéria polêmica, né, em que as pessoas não dominavam o suficientemente o que constava do texto, teria sido mais adequado se ele tivesse passado por uma comissão especial. Quando uma matéria dessas, né, passa pela comissão especial, tem uma representação mais plural das bancadas e já vem da comissão especial num nível que já facilita, num certo sentido, sua votação em plenário, porque o debate se dá de forma intensa, embora no grupo de trabalho não era uma comissão, era um grupo de trabalho que não era o mecanismo estatutário, regimental, que seria uma comissão especial, e quem sabe, se tivesse passado por uma comissão especial, embora o grupo de trabalho fez N debates, N audiências públicas, mas, mesmo assim, os deputados devem, alguns, se sentir não suficientemente conseguindo dominar a matéria, mas não é só por isso, não, né? São outros interesses que não são declarados, mas o fato é que, depois desse momento mais conturbado da campanha, e a Renata tem toda a razão, essa mudança de partidos, a formação dessas federações de partidos, isso dificultou a tomada de posição de alguns deputados frente a essa mudança de partidos que se deu através das federações partidárias. Eu acho que é uma matéria que está em pauta, não vai sair de pauta, o presidente da Câmara está interessado nisso, não sei por que ele não convocou uma comissão especial para analisar o tema, mas, de qualquer forma, está bem encaminhado. É outra coisa do que aquilo que veio do Senado. Está num nível de qualidade e de resposta aos vários aspectos que um projeto desse implica. E é necessário, é uma matéria absolutamente necessária que ela possa vir para regular essa questão das fake news, né? Enfim, o uso da internet de um modo geral. Embora tenhamos, né, o marco legal da internet, o marco civil da internet, mas não dá conta, né, sobretudo que de lá para cá já houve muita inovação na área da tecnologia, da informação, da comunicação, e há necessidade de um outro instrumento legal para cobrir os outros aspectos que não constam, porque nem podiam constar porque não existiam, né, no Código Civil da internet. Muito bem, olha só, queria agradecer aqui mais superchats que estão rolando aqui, já estamos encaminhando para o final do programa de hoje. Agradecer Suzete Barbosa, obrigada, ela se tornou membro aqui da TV Fórum, muito bem-vinda. Marilice Garotti, grande Erundina, grande Fórum, obrigada pelo superchat. A Suzete também faz aqui um super sticker, muito obrigada. Alexandre Barbosa diz: Luísa, sua história é linda demais, escreva uma autobiografia. Além de lúcida, você está linda. Ó, unanimidade aqui. Está linda. Tanta gente com vista curta. Mas a biografia é legal, hein? É que eu estou me vendo por dentro, né? Bom, é isso aí. O Carlos Alberto diz: tem muita besta defendendo Barroso, que votou contra Lula até o fim e o impediu de ser candidato, descumprindo a decisão da ONU, e agora falsamente acusa militares da ativa de apoiarem possível golpe de Bolsonaro. Cadeia nele. Obrigado, Carlos Alberto. A Erundina acho que está precisando sair, né?
Não, tudo bem. Tudo bem? Aí, então, termina de ler e aí a palavra final para vocês. Não, é isso. É isso? Vamos passar pelo... Passa, então, para a Renata falar rapidamente e fazer a palavra final, e depois a Erundina encerra o programa para a gente. Não, gente, queria agradecer a participação aqui, é sempre bom. Parabenizar a Fórum, está muito bacana mesmo a página, muito dinâmica. Tô recebendo os boletins também. Queria, então, dizer que a gente precisa fortalecer muito esses espaços da mídia alternativa, né? Porque é através desses espaços que a gente consegue fazer um contraponto, construir uma outra visão de sociedade, né? Sempre com base numa esperança, na luta pelo direito do nosso povo e pela soberania do nosso país. E sempre lembrar aqui a parceria da Fórum, que também é uma das mídias alternativas que sempre se preocupa com o debate da democratização da comunicação. Aliás, estávamos juntos lá, né, Robai, na primeira e única Conferência Nacional de Comunicação. Quem sabe a gente derrota o Bolsonaro, elege um governo democrático popular e faz uma segunda Conferência Nacional de Comunicação para que a gente possa ter mais vozes podendo se expressar de forma democrática nessa esfera pública. Um beijo. Que bom estar aqui com você, Erundina. Quero agradecer. Obrigada, Renata. Esse encontro, porque fazia muito tempo que não havia. Hoje à tarde eu falo no Fórum Social. É um ato em defesa da EBC, hoje do Fórum Social, de Porto Alegre. Eu vou participar à distância. Muito bem. Quer se despedir só, Erundina? Deixar a mensagem para os nossos... Meu irmão, olha, eu quero agradecer a oportunidade de vocês, cumprimentar afetivamente e fervorosamente o trabalho que vocês realizam, que é fundamental, é insubstituível na formação da consciência política e da capacidade de crítica, né, que não existe nos meios de comunicação. Vocês cumprem essa tarefa importantíssima. E quero também agradecer aos internautas as mensagens de apreço que manifestaram sobre minha pessoa. Agradeço a todos a confiança, o carinho, enfim. E quero dizer a vocês que não podemos desanimar. O desânimo é reacionário, é conservador, é paralisante, e a gente tem que, com o lugar do desânimo, da desesperança, a esperança, que é revolucionária. É aquela energia interna contagiante, é um vírus do bem, contagia as pessoas, gera força, gera movimento e gera mudança. Vamos à luta, está tudo dado para que a gente possa dar o primeiro passo na direção da reconquista do nosso país e da nossa democracia, que são as eleições de 2022, com Lula, presidente da República, pela terceira vez. E agora, anistiado, perdoado não, ele não fez nenhum crime, ao contrário, ele foi reconhecido como inocente. Ele tem que ser reparado, tem que ter uma reparação, tem que exigir uma reparação por aquilo que causaram de sofrimento a ele, a sua família, né? Enfim, a própria sociedade que sofreu muito com aquela injustiça ao Lula, todos nós sofremos, né? Ficamos impotentes diante daquela prisão, né? Violenta, injusta, cruel, como fizeram, e da forma mais desrespeitosa, mais cruel, mais desrespeitosa com a opinião pública. Enfim, é isso aí. E quem fez isso está pagando e vai pagar ainda o preço pelos seus vícios, pelos seus crimes e pelo desrespeito aos direitos das pessoas, os direitos humanos. Muito obrigada. Muito obrigado, Erundina. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E dos internautas também. Beijo. Parabéns pelo trabalho. Obrigadão. É sucesso absoluto. Grande Renatita. beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, Renata. Vamos à luta, Renata. Tchau, pessoal.